Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre direitos do consumidor. A gente acabou deixando de lado um assunto que a gente tinha anunciado no penúltimo bloco que acabamos não falando porque a conversa aqui, né, acabou sendo muito útil em relação a outras coisas que a gente estava tratando. Questão da gravação telefônica. A gente muitas vezes se vê diante dessa mensagem, então, vamos dizer assim, formosa, né? A sua ligação está sendo gravada como se a gente fosse falar alguma impropriedade ali. O consumidor logo de cara já se vê aviltado ali, né? Porque dá vontade de falar, então também vou gravar aqui do meu lado ali, porque, né, a gente não sabe o que é feito com isso. Esse tipo de gravação, doutora Marta, normalmente o consumidor ele tem acesso a esse tipo de gravação para depois ele usar a seu favor quando a empresa é que avilta ali o direito do consumidor? Sim. O que você falou realmente não é verdade. Essa gravação ela serve para beneficiar o consumidor. Deveria servir? Serve. Porque você pode solicitar essa gravação. Desde que você tenha esse cuidado de anotar o protocolo e anotar o dia e a hora. E eles fornecem mesmo? Fornecem. Existe esse procedimento. Você tem que ter esse documento em mão. Porque eu já tive muita gente que falou que nunca conseguiu ter acesso a esse tipo de gravação. Se você não se muniu desse documento, você consegue sim. E isso é interessante até para você fazer prova, se você necessitar, em caso de ingressar em ação judicial. Essa é uma gravação que você querer, faço questão do protocolo para depois solicitar a gravação. E eles fornecem. Fico satisfeito até de saber, porque eu nunca vi essa gravação. Eu já tive. Eu nunca vi. Sabe, a forma que a gente usa processualmente para resolver essa situação é a seguinte: você com o número do protocolo, um horário, o nome do atendente, quem atendeu, o número que você ligou, tudo mais, você pede a inversão do ônus da prova. Aí lá no processo você diz: tal dia, tal horário, tal atendente, tal número ajustou comigo o seguinte. Aí requeiro a inversão do ônus da prova para que venha esta gravação para mostrar a prova do ajuste sob pena de essa afirmação se tornar verdadeira. Aí isso vai ajudar. Como ele não tem outra alternativa, aí eles fornecem essa... Eu nunca vi fornecer. Aí se torna prejudicado, a palavra do consumidor se torna verdadeira diante da inversão do ônus da prova, ele ganha a ação. Você entendeu? Mas eu nunca vi aparecer. O único caso que eu sei que apareceu gravação foi quando ela foi para beneficiar o fornecedor. Porque houve um cartão de crédito chamado Mega Bônus. Você está lembrando disso? Coisa de uns 2 anos atrás. O Unibanco lançou um cartão chamado Mega Bônus. Ele dizia que era um cartão pré-pago, você tinha que depositar o dinheiro e usava como cartão de crédito, mas tinha que estar com o dinheiro já na conta. Na verdade era quase que um débito. E isso, os fornecedores foram alertados de que era assim que funcionava. E aí muitos clientes foram a juízo dizer que não foram alertados e que teve o cartão negado. Todo mundo começou a ganhar. Aí conforme todo mundo começou a ganhar, eles começaram a trazer as fitas e exibir em juízo com o notebook, o CD, a mídia, juntar aquilo e exibir, levavam o próprio equipamento para exibir, e aí o juiz via que eles alertaram todo mundo e passou a dar improcedente. E aí passou até a reverter isso no Conselho Recursal, porque antes, no início, todo mundo estava ganhando. Eu ia até citar isso, quer dizer, a própria falta, às vezes, de recurso do próprio tribunal, às vezes, para que essa prova seja exibida. Hoje já tem, né? Mas às vezes tem lugares que não tem, e para evitar, a pessoa que quer produzir a prova tem que viabilizar os meios, por exemplo, com um notebook, um aparelho de mídia, o que quer que seja, para poder exibir. Para facilitar. Mas no caso dessa ligação, eu já tive a oportunidade de ter obtido em mãos. Por isso que eu falo, na maioria das vezes, se a pessoa solicitar, eles vão ter que fornecer. Com o protocolo, que o doutor Rodrigo falou, não ofereceu, eu tenho aqui a data, o dia e a hora, e não foi fornecido. É essencial essa questão do protocolo. Sim. Porque há empresas que elas falam assim, nós não trabalhamos com protocolo, é só com o nome do atendente e o horário em que foi atendido. Isso não tem problema, vai ser um meio dela provar que teve um contato também com aquela empresa. Isso substitui aí o número do protocolo? Supre também, deveria ter um protocolo, porque esse protocolo, na realidade, forma um processo interno dentro daquela empresa, até para resolver o problema. Dali começa a resolução do problema. Não existe uma normatização dizendo que, em relação à questão
desse tipo de atendimento do saque da empresa, dizendo que toda empresa tem que ter um número de protocolo? Necessariamente ainda não está normatizado. Existe sim um atendimento, tem que ter o atendimento. Uma empresa com mais de 100 funcionários tem que ter atendimento. Certo. Bom, uma outra questão, doutor Rodrigo, que eu estava falando sobre a questão dos juizados especiais. O juizado especial, né, ele foi criado com o objetivo de desafogar, né, essas causas de menor valor dos tribunais, né, comuns, né, se é que pode chamar assim, mas eles estabeleceram uma regra que, em princípio, seria benéfica ao consumidor, que seria a regra de não haver a presença ou a necessidade de se contratar um advogado ali para defender a causa. Mas isso não é bem visto, de uma forma geral, pelos advogados, não é isso? Não é uma questão corporativa, mas também é uma questão de defesa do próprio direito do consumidor que está ali. Exatamente. Porque a OAB chegou, inclusive, em tentar ação contra esse dispositivo que possibilitava a participação em juízo sem advogado em causa até 20 salários mínimos, não foi exitosa nessa empreitada, mas lá nos idos de 95 em diante, né, quando saiu a lei dos juizados especiais. Mas a justiça não é uma coisa feita para quem não conhece as suas regras, né? Justiça é uma coisa complicada, chata, morosa, que toma tempo até para você estar lá acompanhando, porque tem que ser presencialmente e tudo mais. E aí você não tem as informações. Você chega no balcão, recebe uma informação e sai de lá, mesma coisa que nada. Você não sabe aquela língua, você não fala, como eu vi outro dia alguém falando na internet, eu não falo advoguês, né? Não fala juridiquês? Juridiquês eu conheci, o advoguês é que eu vi essa semana. Mas, então, o advogado é dispensável a administração da justiça, né? E há pessoas que entendem que o chamado pequenas causas, né, que hoje tem juizados especiais, que a lei antiga era pequenas causas, a nova é que chama de juizados especiais, cíveis e criminais. Tem gente que acha que advogado não atua em pequenas causas. Ledo engano, muitos advogados fazem, né? Aqui na cidade está repleto de advogados que fazem, que trabalham, que gostam, que atuam, que entendem dessa área de consumidores e de juizados especiais cíveis. São inclusive especialistas, talvez, nessa área? Sim, tem muitos. Tem pós-graduados em direito do consumidor, né? E diversos que trabalham com isso. Então não existe isso. É uma lenda que advogado não trabalha com pequenas causas. E o consumidor, o cidadão comum, ele pode, às vezes, não ter a orientação necessária, não pode não resolver o problema da forma como ele esperava sem o advogado. Então, eu acho que justiça sem advogado não existe. Então, o ideal é que vá sempre com o advogado, procure o seu advogado de confiança, fuja de pseudos institutos que se transversam de entidades públicas, parecendo que é uma coisa oficial e que seria gratuita, que, na verdade, acaba cobrando honorário, às vezes, mais até do que o advogado, cesta básica, alimento não perecível, mensalidade, etc., procure o seu advogado de confiança. Agora, uma coisa importante que a gente acabou também não falando é a questão do valor, né? O valor máximo que uma causa pode ter, por exemplo, num tribunal, independentemente de ser direito do consumidor ou não, qual é o valor atualmente? Nos juizados especiais, especiais. Aí tem essa limitação de 100 advogado, 20 salários mínimos, hoje R$ 12.440, né? Com advogado, R$ 24.880. Dificilmente acaba chegando a isso, né? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo abaixo do valor, a pessoa deve... Pode e deve ter advogado. Tá? Como o senhor está aconselhando aí em relação a essa questão. Sem dúvida, pode e deve. Porque o fato também de que vai pedir, vai estar com o advogado pedir acima de 20 salários, não quer dizer que vai ganhar. Entendeu? Isso. Não, e até porque, quer dizer, no que diz respeito à relação com empresas, né, quando é uma reclamação em relação à empresa, a empresa ela não aparece lá com um preposto que não seja um advogado, não é isso? Ela está sempre representada por um advogado. Então, se a pessoa não comparecer munida ali de um par, né, para esse advogado da empresa, ela vai estar sendo prejudicada. Ela vai se fazer representar por um preposto experimentado, geralmente gente que só faz isso, um advogado também, no mesmo padrão. Muitas das vezes os prepostos também são advogados, tá? Vai chegar com uma defesa técnica, com diversos argumentos jurídicos, que você precisa contrapor a ela de imediato. Pode ser que venha até o defensor público ou o advogado dativo, mas ele chega naquela hora e não sabe exatamente o problema que é. Então, faz o seu trabalho muito bem, com as ferramentas que ele dispõe, mas que nada igual como se estivesse com um advogado contratado, que sabe o trabalho que é, que ele fez a petição inicial, então ele vai saber o que responder no momento da defesa, né? Se precisar recorrer ou contrarrazoar recurso, ele vai já estar ali pronto, entendeu? É uma pessoa que você pode, e ele tem as responsabilidades dele,
Não é? Não tem nenhuma dúvida. Bom, nosso tempo nesse bloco também já encerrou, nosso tempo no programa, né, infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu queria, antes da gente encerrar, por favor, doutora Marta, que a senhora deixasse os contatos para que a pessoa que quiser procurar o PROCON, né, possa procurar o que tem que fazer, onde e para quem ela pode ligar. Bom, o nosso telefone de contato é o 2742-3352, ramal 250. É o telefone da prefeitura, isso, né, que o PROCON funciona ali no prédio da prefeitura. Isso, funciona na prefeitura, no primeiro andar. Esse ramal é direcionado ao PROCON. E de segunda a sexta. Qual o horário? De 8 às 13. Tá, tem alguma forma, já que a internet é tão comum hoje, a pessoa pode se comunicar Ainda não, nós estamos caminhando para esse meio. Tá. Doutor Rodrigo, como vice-presidente da OAB, que inclusive foi uma falha minha, esqueci de comentar, né, no início do programa, mas que todo mundo já viu aí porque entrou no crédito durante todos os blocos do programa. Quem quiser ter mais informações sobre direito do consumidor, a OAB ela tem alguma maneira de esclarecer ou indicar, por exemplo, um advogado nesses casos? Como é que a OAB age quando a pessoa não tem um advogado constituído ou ela quer mais orientações sobre isso? Já há algum trabalho nesse sentido? Em outras talvez na seccional, né? Aqui no Teresópolis nós não temos uma comissão de defesa do consumidor. É até um projeto já de se fazer, mas nós não temos até para esse atendimento a Comissão de Defesa do Consumidor. E a OAB também não tem condições, não pode, como a OAB indica todos os advogados. Né? Não apenas um. Então, hoje nós temos aqui 1000 advogados em Teresópolis, reputamos que todos sejam capazes de trabalhar com essa matéria. E o segredo, eu acho, que é procurar o advogado de confiança, ver uma indicação, procurar alguém que já tenha tido um problema semelhante, conversar com familiares, vizinhos, parentes, amigos e buscar o advogado de confiança. A gente, infelizmente, não tem como recomendar e até por questão de ética, a gente não pode vir aqui para se autopromover. Né? Então, a gente não... É uma prestação de serviço. Exatamente. Então, aqui a gente vem para prestar um serviço para a sociedade, mas o que a gente diz é isso, procure o seu advogado de confiança, porque hoje Teresópolis está, assim, bastante... foi bem contemplado com a quantidade de advogados e a qualidade de advogados. Inclusive, não na área do consumidor, mas na área trabalhista, por exemplo, um juiz passou aqui agora um mês e disse ao presidente da OAB que está muito satisfeito de saber que Teresópolis está muito bem na advocacia, porque ele não esperava chegar em Teresópolis e encontrar tão bons advogados. Então, isso acontece na área trabalhista, acontece na área civil, consumidor, tributário, juizado, tudo que você precisar temos em Teresópolis, não precisa buscar fora. É só buscar o seu amigo de confiança que seja. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ponto Final. Infelizmente, nosso tempo terminou. É um tema bastante extenso, né? Tem muita coisa para a gente explorar, mas com certeza em outras oportunidades a gente vai poder avançar um pouco mais nesse tema. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do programa Ponto Final. Lembrando que todos os programas produzidos pela Forpress Comunicações podem ser encontrados no nosso portal na internet ou também no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição do programa Ponto Final.